Bem, bom dia a todos, né, que se dispuseram a estar aqui com a gente nesse sábado. A gente sabe que não é fácil, porque todo mundo quer descansar ou algumas pessoas têm que trabalhar também no sábado, né? Mas hoje a gente está tendo oportunidade de nos encontrarmos para a gente iniciar essa disciplina, que depois eu vou falar um pouquinho, que ela tem algumas características diferentes, né, das outras disciplinas, mas para a gente inaugurar a metodologia científica, que é uma disciplina muito importante, porque é uma disciplina que vocês vão levar para a vida toda de vocês, qualquer área em que vocês forem atuar, vocês vão usar o que a gente vai falar nessa disciplina, né? Tá aí o tamanho da importância dela. Antes de nós iniciarmos o conteúdo, eu também quero falar para vocês, eu não sei se todos me conhecem, né? Quero me apresentar, mas eu acho que muitos já me conhecem aí, mas vou fazer uma apresentação rápida para vocês. Eu sou a professora Marisângela, que estarei com vocês durante essa disciplina de metodologia. Quem vai estar conosco, nos ajudando o tempo inteiro, né? Que são os nossos tutores maravilhosos, será a Larissa, que já está aqui com a gente. O professor Felipe também vai nos ajudar com as correções. Então, a gente está com um time muito bom nessa disciplina, né? Eu sou formada em administração, tá? Não sou da área da biblioteconomia, mas já estou há 8 anos no curso de biblioteconomia e na especialização também de letramento informacional, com algumas disciplinas voltadas para a área de gestão e para a área de metodologia científica, né? O meu mestrado também é em administração e o doutorado em psicologia. O doutorado eu estudei comportamento, né? Comportamento humano, para me ajudar dentro aí das organizações, das empresas, né? A metodologia científica, o conhecimento nessa área, ele vem desde a graduação, né? A especialização, o mestrado e o doutorado, onde a gente tem disciplinas de metodologia científica e a gente pratica, né? E o fato de ser professora hoje, né, na Universidade Federal, me faz também, além de ser professora, ser pesquisadora. E também essa disciplina tem uma importância muito grande para mim, porque eu terminei agora de escrever um livro de metodologia científica, um livro prático para alunos e professores, para a gente usar com mais facilidade, né, a nossa pesquisa e o nosso TCC. E vocês, alunos da pós-graduação, serão os primeiros a receberem esse material. Então, ao final da disciplina, parece que travou aí, né? Ao final da disciplina, eu vou disponibilizar para vocês, em primeira mão, ainda não foi lançado, o Planner Book de metodologia, para vocês usarem no TCC de vocês, tá? Conversei com a professora Andréia, pedi autorização para que vocês fossem os primeiros, né, a receber esse material. Então, é isso. Quanto à disciplina, quero já dar alguns recadinhos para vocês agora no início e alguns recadinhos no final. Vocês podem também, a todo momento da aula, usar o chat para se comunicar, perguntar, tá? A gente está aqui para isso, para responder vocês. Então, não fiquem tímidos nesse sentido. Essa disciplina, eu falei que ela é um pouquinho diferente, porque vocês vão ver na sala de aula que nós teremos uma atividade só na disciplina todinha. Porém, eu quero que vocês prestem bastante atenção que essa única atividade, ela vai ser postada 2 vezes. Então, teoricamente, é uma mesma atividade, mas vocês terão 2 postagens para fazer. Que atividade é essa, professora? É o pré-projeto de vocês. Então, essa disciplina vai dar origem ao pré-projeto de pesquisa que vocês terão que fazer para terminar a pós-graduação. E é por meio desse pré-projeto de pesquisa que serão escolhidos os orientadores de vocês. Então, quer dizer, professora, que eu começo o meu TCC agora, nessa disciplina? Sim, porque aqui nessa disciplina você vai ter que escolher o tema que você vai pesquisar, né?
aqui na disciplina. E por meio desse tema que você escolher, é que nós selecionaremos os orientadores de vocês. Então, olha a importância da disciplina, tá? Então, a disciplina, além da gente recordar, né, o que a gente já sabe de metodologia científica, vocês já vão sair com o pré-projeto de vocês pronto, que será a única atividade. Então, vocês vão fazer o pré-projeto, postar, os tutores, juntamente comigo, nós iremos corrigir e vocês vão repostar o pré-projeto e assim termina a disciplina. Mas calma que eu vou explicar melhor isso no final. Só quero mostrar para vocês o quão importante é essa disciplina. Ela, por meio dela, é que vocês terão a escolha dos orientadores de vocês, tá bom? Então, vamos iniciar, né, professora, o conteúdo. Eu sei que muitos de vocês já tiveram disciplinas de metodologia científica, já fizeram TCC, ou em formato monográfico, ou em formato de artigo. Então, a nossa aula de hoje é uma aula introdutória, né? Nossa, falar nisso, Keila, eu acho que eu te passei o slide errado. Depois eu vou olhar aí. Não tem problema não, depois a gente troca. Nós vamos fazer uma aula introdutória à metodologia científica. Então, alguns de vocês vão falar, eu já vi isso, eu já entendo isso. Ótimo, não tem problema nenhum. Vocês vão recordar, tá? Porque alguns também, por mais que tenham feito graduação, não fizeram TCC. Tem graduação que não tem o TCC, tiveram pouco contato com a metodologia científica. Então, eu e a professora Andréia nos reunimos essa semana, junto com a professora Keila, e nós optamos por fazer uma aula bem introdutória, tá? Para que todos, uns vão relembrar, outros vão aprender, tá bom? E as perguntas são livres aí para vocês. Então, hoje, nós vamos introduzir mesmo a metodologia científica, mesmo sabendo que alguns de vocês já teve aí um contato maior com a metodologia. E a gente vai começar falando um pouquinho da necessidade de pesquisar. A gente está vivendo uma era grande de fake news, de pessoas, né, que não acreditam na ciência, que não acreditam em pesquisa. Isso faz com que a gente tenha que levantar essa bandeira do quão importante é pesquisar, né? E não só na área acadêmica, porque muita gente fala para mim, mas a gente tem que aprender a pesquisar, você tem que aprender a pesquisar porque você é professora, né? Não. Todo mundo tem que aprender a pesquisar, né? A pesquisa gera muitos benefícios para diversas áreas. Uma delas é a vantagem competitiva. A indústria hoje, quem trabalha em indústria, a indústria tem que ter P&D. O que é P&D? Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. E o que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento faz? Pesquisa, né? Ele pesquisa novos produtos que devem ser inseridos na sociedade, ele pesquisa opinião social, ele pesquisa validação de determinados produtos, porque isso pode gerar o quê? Vantagem. Quem lança um novo produto, ele acaba tendo vantagem competitiva. Quem entende o que a sociedade quer consumir, acaba tendo vantagem competitiva. Então, as indústrias também precisam das pesquisas, as lojas também precisam das pesquisas, né? E diversas outras áreas. A vantagem competitiva é uma das intenções de se pesquisar, né? E também é impossível imaginar trabalhos os inúmeros trabalhos nas áreas e nos diversos conhecimentos que a gente tem. Exemplo, o marketing precisa da pesquisa, né? A gente tem que fazer pesquisa de mercado. Como é que eu vou saber se um consumidor validou ou não um produto? Como é que eu vou saber se a geração X, Y ou Z tem necessidades diferentes e quais são essas necessidades diferentes que o mercado precisa atender? Pesquisa de mercado. Então, o marketing utiliza muito dessa pesquisa. Se eu sou um engenheiro, né, e eu preciso de pesquisa, seja uma pesquisa sobre o solo, seja uma pesquisa sobre qualquer outra área da engenharia, né? A medicina, então, nem se fala, né? Tanto é que aqui na universidade mesmo, a gente vê quantas verbas são direcionadas à medicina, porque a medicina precisa pesquisar constantemente, assim como as outras áreas, mas a área médica
ela tem uma necessidade maior, tanto é que a maioria das verbas de pesquisa, tanto da nossa universidade quanto de outras universidades, acabam indo para a área médica, né? Desde um diagnóstico a um aparelho novo, a uma vacina e por aí vai, né? A área criminal, a nossa área mesmo, muitos professores aqui são bibliotecários, né? A gente precisa analisar quem são esses leitores, o que eles gostam de ler, por que eles pararam de ler. Então, independente da área, da medicina, a biblioteconomia, da medicina, a engenharia, nós precisamos da pesquisa. A pesquisa se torna relevante, independente da área em que a gente estiver atuando, né? E por que é útil e necessário aprender a pesquisar? Nós falamos da importância da pesquisa em diversas áreas, né? Mas por que eu, né? Por que a Suelen? Por que a Keila? Por que vocês, em especial, precisam aprender a pesquisar? Porque a Natália, por quê? Porque nós estamos aqui na pós-graduação também, né? Mas, em geral, novos produtos, novos sistemas devem e têm que ser criados, e isso vem fruto de pesquisa, né? Para resolver qualquer tipo de problema, seja um problema econômico, seja um problema social, é a pesquisa que vem nos ajudar, né? Situações de mercado, de uma forma geral. Por que certos produtos têm vendido? Por que outros produtos pararam de ser consumidos? Situações do dia a dia de mercado, às vezes demandam de pesquisa, né? Elaborar alguma solução, né? Estou com um problema lá na universidade e eu não sei como solucionar. Talvez pesquisando eu possa entender o que aconteceu e levantar uma possível solução, uma solução mais sustentável, né? A pesquisa também pode nos ajudar para avaliar algo, né? Por que isso deu certo e isso não deu certo, né? Por que essa disciplina deu certo em determinada pós-graduação, em outra pós-graduação não deu certo? Vamos pesquisar, vamos saber a opinião desse aluno, desse egresso, de quem fez, né? Então, até como um processo de avaliação, a pesquisa é necessária e a pesquisa nos ajuda, né? Aqui não está aqui dentre os que eu citei, mas a pesquisa nos ajuda até a compreender o que é real e o que não é, né? No mundo de fake news, talvez seja uma pesquisa que vai me ajudar a entender que essa informação é errada ou é correta. Só um minutinho. Sim, mas por que é útil e necessário que a gente aprenda a pesquisar, né? E não só saiba a importância da pesquisa. Quanto mais pesquisa for gerada, mais progresso a gente tem, porque a gente tem mais informação confiável. Quanto mais informação confiável a gente tem, mais desenvolvimento a gente tem. Todos nós, todos os seres humanos, todos nós fazemos pesquisa constantemente. Às vezes até sem entender que aquilo é uma pesquisa. Muitos aqui vão identificar com essa minha fala. Eu preciso ir a um médico. E de repente eu quero o melhor médico. O que eu começo a fazer? A perguntar para as pessoas, né? Você conhece aí um neurologista? Quanto ele cobra? Ele é formado onde? Qual a especialidade dele? Estou pesquisando sobre o médico, né? Depois eu vou para a internet ou eu vou até para as redes sociais, vou analisar quem é esse médico, o que ele faz e até o que ele posta, porque hoje a gente tem usado muitas redes sociais até como fonte de pesquisa. Isso é uma pesquisa, Marisângela? É uma pesquisa. A gente faz pesquisa constantemente, uma pesquisa de preço. É uma pesquisa. Claro que são pesquisas sem rigor. Presta atenção agora na minha fala. São pesquisas sem rigor metodológico. Não deixa de ser uma pesquisa, tá? Mas não é uma pesquisa científica, porque ela não tem rigor
metodológico. Mas diariamente nós fazemos pesquisa, mesmo que não seja uma pesquisa científica, né? Quando a gente está procurando um emprego e a gente se dedica ali a pesquisar na internet, quem está oferecendo trabalho, quais são as condições de trabalho, é um tipo de pesquisa. Quando a gente se interessa por alguém, né, na nossa vida amorosa, e que a gente vai lá, né, vocês falam stalkear, sei lá, o que vocês falam, né? Na verdade, é pesquisar, né? Vocês estão pesquisando ali quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Quando a gente quer comer alguma coisa gostosa e de repente a gente vai pesquisar a receita dessa comida gostosa, é um tipo de pesquisa, sem rigor científico, né? Porém, com pesquisa, né? Mesmo sendo sem aquele rigor científico. Mas aí que entra a diferença entre o que eu pesquiso diariamente e aquela pesquisa científica, que tem um rigor científico, né? O que está entre essa pesquisa que eu faço no dia a dia e a pesquisa que tem um rigor científico é o método que a gente utiliza, né? Por isso o termo metodologia científica, metodologia da pesquisa. As pesquisas que a gente faz no dia a dia, sobre um médico, sobre um emprego ou uma pesquisa de preço, como eu falei anteriormente, ela não tem rigor, ela não tem um método específico, ela não tem um método validado, né? Então, ela não tem uma metodologia bem especificada para acontecer. Por isso, ela é pesquisa, porém, não pesquisa científica. Então, o que muda uma da outra é o método, é a metodologia. E o que é a metodologia? Né? Aqui eu trouxe um conceito rapidinho, que eu sei que todos vocês já sabem, mas que a gente vai recordar, né? Então, a metodologia ela é uma explicação minuciosa, detalhada e, olha o principal, rigorosa, tá? Então, ela é um caminho rigoroso, detalhado de um método que eu vou realizar para concluir e efetivar a minha pesquisa. Né? Então, ela é uma explicação, né, dos instrumentos que eu utilizei para essa pesquisa, do tempo que eu utilizei, da equipe que eu utilizei, das formas, dos tratamentos, enfim, tudo passo a passo, todo o caminho que eu percorri para que eu pudesse fazer essa pesquisa. Então, professora, para que a minha pesquisa seja considerada uma pesquisa realmente científica, o que vai ser mais analisado é o método? Sim, é o método, tá? O método vai influenciar se a sua pesquisa ela pode ser validada, se a sua pesquisa pode ser considerada uma pesquisa científica, é a análise que as pessoas vão fazer do seu método. Então, quanto mais detalhado, quanto mais rigoroso for, quanto mais eu detalhar o caminho percorrido para que eu chegue a determinada conclusão, mais validada será a sua pesquisa científica, tá? Quanto menos rigor eu tiver, menos validação científica ela terá. E eu coloquei aqui uma imagenzinha lúdica, né? Só para a gente deixar mais lúdico essa explicação. Anota aí, toda pesquisa científica, ela tem um objetivo. Toda pesquisa tem um objetivo, né? Não precisa ser a científica. Mas a pesquisa científica, ela não existe sem um objetivo, tá? Aqui nessas imagens, eu coloquei várias imagens bonitas, tá? Que eu gostaria de conhecer. Então, vamos supor que essas imagens sejam os meus objetivos, né? Nossa, a professora Marizana já tem o objetivo de conhecer cada lugarzinho aqui que ela colocou, né? Para que eu chegue a cada lugar deste que eu coloquei aqui, que são os meus objetivos, eu vou precisar de quê? Para que eu chegue nesses lugares. Eu vou precisar de um caminho, né? Para eu chegar lá, eu preciso traçar
um caminho. Como é que eu vou chegar lá? É a minha pergunta problema. Como é que eu vou chegar a cada lugar daquele ali? Né? Eu vou chegar analisando quais são os caminhos, quais são as estradas, quais são os meios para que eu chegue àquele lugar. Os caminhos, as estradas e os meios é a metodologia que vai me levar a cada um daqueles lugares. Algum lugar eu vou chegar mais rápido, alguns lugares eu vou demorar mais para chegar, alguns lugares vai ser mais complicado, né? O caminho vai ser mais difícil, mais tortuoso, mas eu vou detalhar cada estrada. Então, o objetivo é onde eu quero, é o que eu quero na minha pesquisa. E a metodologia são as estradas, são os caminhos que me levam a conseguir chegar àquele objetivo que eu tracei. Quando isso aí está bem ligadinho, que a gente fala amarradinho na banca, quem já participou de banca de TCC aqui vai ver que alguns professores falam, nossa, sua pesquisa estava toda amarradinha. O que é isso? Que termo é esse? É que os caminhos, as estradas que você detalhou na sua metodologia ficaram tão claros com o seu objetivo conquistado que deixou a sua pesquisa amarradinha. Tem gente que mostra a conquista do objetivo, mas a banca não conseguiu identificar como é que ele chegou lá. Isso é um trabalho que não tem a metodologia, que são as estradas e os caminhos, bem detalhados, tá? Isso é só uma analogia para ficar claro para vocês a importância do método, né? Da metodologia. Tá, mas onde eu posso usar a minha pesquisa científica? Onde eu posso usar a minha pesquisa acadêmica? Em projetos, sim. As pessoas colocam o TCC só como monografia, tá? Então, tem que desmistificar isso, tá? A pesquisa também é empresarial, a pesquisa científica também está no meio empresarial, tá? Nas indústrias, nos grandes departamentos de pesquisa e desenvolvimento, em grandes projetos sociais, né, também existe pesquisa científica. Então, eu posso ter um projeto e dentro do projeto eu precisar de uma pesquisa, tá? E ela também é muito utilizada, como nós vamos utilizar aqui na pós-graduação, em trabalhos de conclusão de curso, que é o chamado TCC, trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, ele pode ter várias modalidades. Ele pode ser uma monografia, que é a mais conhecida por todos nós, que é aquele trabalho monográfico extenso, né? Uma das características que todo mundo vê é que ele é um trabalho mais extenso do que um artigo, por exemplo, né? Eu posso fazer um trabalho monográfico em formato de estudo de caso único, né? Onde eu pego uma empresa e vou analisar aquela empresa específica, ou estudo de casos múltiplos, onde eu vou pegar, de repente, duas indústrias e vou comparar essas duas indústrias em algum aspecto, é um tipo de TCC, né? Um trabalho monográfico em formato de estudo de caso. E eu posso ter o artigo científico, que é o que vocês vão fazer aqui na pós-graduação, né? Que ele é menor do que um trabalho monográfico, né? Ele tem um referencial teórico, uma fundamentação mais enxuta, né? Somente ali com os autores seminais. Ele tem uma pesquisa, ele pode até ter uma pesquisa grande, mas na hora de se apresentar no artigo, essa pesquisa tem que ser reduzida, porque o artigo ele tem um formato menor, que é para caber dentro de uma revista, nos anais de um congresso, né? Então, aqui na pós-graduação, nós vamos fazer qual é o formato de TCC que nós vamos utilizar? O artigo, tá? Isso não quer dizer que ele seja mais fácil, de repente, do que uma monografia. Ele é menor do que uma monografia, mas os itens que contemplam artigo científico são itens bem parecidos, né? Os itens mais importantes são os elementos, na verdade, mais importantes, são os mesmos elementos de um trabalho monográfico, tá? Aí a gente tem
a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e, em geral, pesquisas que podem ser utilizadas no meio corporativo, no meio empresarial, tá? Alguém aqui já fez uma monografia ou um artigo científico? A maioria, eu acredito que já tenha feito, né? Mas se vocês puderem digitar aí, se fez artigo ou se fez monografia, para a gente entender qual foi o formato que vocês já tiveram contato na graduação de vocês. Ou se não fizeram, né? Porque tem graduação que não exige exatamente nenhum desses formatos, né? Pode escrever aí para a gente ter noção, né? Agora eu vou olhar aí. Vamos digitando. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ixi. Gente, agora que eu estou lendo aqui. Ah, tá. A Fernanda, por exemplo. A Rafaela já fez os dois. Que coisa boa, Rafaela. Você vai poder ajudar muita gente, né? A Eduarda já fez monografia, a Fernanda também já fez monografia. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque quem fez monografia teve contato com a parte maior da pesquisa, né? A pesquisa monográfica ela é mais extensa. Então, vai ser fácil você transformar isso num artigo, né? A Aline já fez artigo, monografia. Gente, que bom! A maioria já, então, tem contato. Ah, gente, estou muito feliz. Vai ser bem tranquilo as nossas orientações. Quero orientar vocês aí, ó. Que já fizeram, tô brincando. Vamos lá? Então, como todo mundo já teve esse contato, né, de perto aí com a monografia, nós vamos agora fazer uma analogia que a gente faz com alguns alunos da graduação, inclusive, para facilitar o entendimento deles de alguns elementos que contam tanto na monografia quanto no artigo, né? E que são os elementos principais. E que, inclusive, são os elementos que vocês vão iniciar o pré-projeto de pesquisa de vocês. Então, vou fazer uma analogia aqui. Agora, quem estiver dormindo, acorda, tá? Que é uma brincadeirinha séria que a gente vai fazer aqui agora. Vamos imaginar uma receita? Imagina aí a Aline, Ruth, Natália, deixa eu ver quem mais aqui. Fernanda, Rafaela, Eduarda. Vamos todo mundo imaginar aí algo gostoso. Vocês gostam de comer, né? É uma comida gostosa, uma sobremesa, ou uma comida salgada, tá? Vamos imaginar. Imaginaram essa comida gostosa, esse doce gostoso, né? Só que nenhum de nós sabe como fazer. Então, nós vamos atrás de como fazer, né? A receita, ela tem um nome, né? Bolo Nora. Morango do amor, que eu não aguento mais entrar nas redes sociais e só ver morango do amor, né, gente? Misericórdia, que eu já tomei ranço do morango do amor, de tanto ouvir falar. Mas vamos falar dele, então, né? Então, nome, morango do amor. Aí, vamos lá. Você pensou em alguma coisa aí. Você já pensou de onde veio essa comida que você pensou? De onde veio o morango do amor? Ontem à noite, minha filha queria esse morango do amor, né? Aí meu marido, achando na internet, falou: Nossa, eu descobri onde iniciou essa história de morango do amor. Aí ele veio me mostrar na internet, né? O depoimento de uma mulher, inclusive de Goiânia, não sei se é verdade ou não, falando, né, que ela pegou essa receita, mas como é que viralizou, enfim. Ela deu um histórico desse morango do amor e eu fiquei vendo, né? Falei, nossa, mas será que foi daqui de Goiânia mesmo, né? Fiquei ali na dúvida. O que é isso, gente? É o histórico da receita. Ah, o brigadeiro. Nossa, o brigadeiro é brasileiro. Tem gente que não sabe, né? Mas o brigadeiro é brasileiro. Tá, mas quem que criou esse brigadeiro? De onde que surgiu a ideia de enrolar? De onde que surgiu o histórico dessa receita? De onde veio isso, né?
além do histórico da receita, eu quero saber os ingredientes, né? O que eu preciso para fazer esse bolo de cenoura ou esse morango do amor, né? Agora, e quais são as dicas? Porque lá está escrito como é que se faz. Mas eu queria ver alguém que fez, para dar a dica. Se tem que ficar tanto tempo, se não tem que ficar tanto tempo, para falar se deu certo, né? Se ficou bom ou não. Quem será que vai experimentar? Sou eu mesmo que vou experimentar? Ou eu vou servir para alguém? Qual o gosto dessa pessoa que eu vou servir? A professora Marisane está ficando doida com essa analogia, né? Gente, é a analogia mais facinha que tem para a gente ensinar metodologia. E vocês vão poder ensinar isso aí para os alunos de vocês, desse jeito aqui. Para os meus alunos de graduação, você sabe o que eu faço? Eu mando eles trazerem uma sobremesa para a sala de aula. Então, como muitos de vocês, eu não sei se são professores ou vão ser, né? Vocês podem fazer isso, dá super certo, e eles adoram. Todo mundo tem que trazer, nem que seja um brigadeiro para a sala de aula. E eles têm que explicar tudo isso aqui, ó. O nome da receita é o título, ou o tema, né? Brigadeiro do amor. Brigadeiro não, como é que é o negócio? Morango do amor. É o título da minha receita, né? E o histórico dessa receita é a fundamentação teórica. De onde surgiu, de onde veio. É nacional, é do estado, é do Tocantins, é de Goiânia, é de a briga que tem, né? O piqui é de onde, o pão de queijo de onde, a mineira é goiano, né? De onde surgiu? A pamonha de quem mesmo, né? O histórico dessa receita é a busca, é a fundamentação teórica. Eu quero saber de onde veio, o que as pessoas falam sobre essa comida. Os ingredientes e o modo de preparo é a metodologia, é o método. Eu quero saber o que eu vou usar, como eu vou usar, a quantidade que eu tenho que usar para dar certo isso. As dicas e a conclusão é depois que você fez. Você fez, deu certo? Não. Olha, lá na receita fala que eu tenho que deixar tantos minutos no fogo, mas não deu certo. Aí a banca fala para você, não deu certo porque o seu forno é assim, é assado. Entendeu? A banca é quem vai experimentar o seu bolo e vai dar a opinião. Olha, solou, seu bolo está solado, você fez certo. Mas nesse ponto faltou um pouquinho mais de tal ingrediente. É o que a banca vai fazer. A banca vai experimentar a sua sobremesa e ela vai dar opinião sobre o que você fez, baseado no seu método. Ela vai falar assim: quantos graus você pôs o forno? Tanto. Não. Ela precisa saber o seu método para ela poder criticar quando ela for experimentar, né? Então, quando você faz a receita, você vai saber se ficou bom ou se não ficou. São as suas considerações finais. É a sua conclusão. E quem vai experimentar, que é a banca, ela vai provar, ela vai ler o seu trabalho, ela vai tirar as dúvidas com você sobre o método, como você fez essa receita, e ela vai sugerir as mudanças que você vai ter que fazer. Então, na verdade, o seu TCC é quase uma receitinha de bolo, né? Bem escrita, bem feita, bem analisada, tá? Então, essa é uma pequena analogia para a gente entender que não é um bicho de sete cabeças e que a gente utiliza um pouco desses métodos até no nosso dia a dia, tá? Só que a gente vai ter um pouquinho mais, é o quê? De rigor, né? Deixa eu ver o que a Cristina escreveu aqui. Adorei a analogia, usei a analogia da receita de bolo de formigueiro para falar das etapas. Excelente. É Cristina, né? Cristina recentemente deu uma palestra para o Sistema S para adolescentes sobre metodologia, porque o Sistema S, o SESI, né? SESI, Senai, trabalham muito com a questão da indústria, né? Então, a pesquisa para eles também é importante. E aí eles me convidaram e eu fiz essa analogia, né, da receita de bolo. E depois o professor disse que pediu para eles fazerem uma receita mesmo, né, lá para eles compreenderem. Então, é realmente uma forma lúdica de se ensinar, mas ajuda a eles até terem menos medo, né, da metodologia, porque eles começam a ver que ela é importante. Se ela é importante para uma receita de bolo, imagina para uma pesquisa que tem que ser validada, né? Então, que bom.
Fez uma parceria com a biblioteca. Ó, que coisa boa, Cristina. Então, vamos lá. Mas, além dessa receita de bolo, que a gente imaginou agora, de bolo ou qualquer outra coisa, né? Existem alguns questionamentos que a gente faz quando a gente vai iniciar a nossa pesquisa científica. E são questionamentos que a gente não pode deixar de lado. Para vocês aí que já fizeram monografia e que já fizeram artigo, com certeza vocês iniciaram a pesquisa, o trabalho de vocês com esses questionamentos. O que eu vou pesquisar? Com certeza é um questionamento que vocês estão se fazendo agora. Alguns de vocês já sabem, já têm em mente o que vai pesquisar, outros não. Muitos alunos chegam para a gente perguntando: me dá uma ajuda, eu não sei o que pesquisar, eu não tenho ideia de estudar. Ó, a Ruth, eu atuo no SESI. Que coisa boa, a robótica é muito forte no SESI, né, Ruth? Eles ganham muitos prêmios, né? Eu sempre acompanho aí os SESIs nessa questão da robótica, e a pesquisa para eles é importante, né? Que questionamentos nós temos que fazer? O que pesquisar, né? O que eu tenho em mente, né? Para que essa pesquisa? Para que eu quero pesquisar isso, né? Essa pergunta, o para quê, nos ajuda muito na justificativa da minha pergunta, né? Para quê e por que eu vou pesquisar isso? Essas duas perguntas me ajudam muito a justificar a relevância do meu tema. Tá? Muita gente pede um tema, deixa eu só desligar aqui, que eu deixei meu WhatsApp ligado aqui para. Tá. Muitas pessoas escolhem um tema porque elas gostam, por uma questão, às vezes, até pessoal. Mas quando a gente pergunta e pede para justificar, para que pesquisar isso? Ou por que pesquisar isso, elas não sabem. Tá? Então, assim que você escolher um tema, responda a essas perguntas. Porque aí você vai saber justificar a relevância do que você escolheu. E depois que você souber a relevância do que você escolheu como tema, você vai perguntar: como eu vou pesquisar isso? Essas perguntas, gente, são bem tranquilas. Isso só vou refletir sobre isso na hora que eu for escolher o meu tema. Eu ainda não vou escrever. Estou num processo de reflexão. Como eu vou pesquisar isso? E é tão interessante quando a gente vai orientar um aluno, que às vezes eles querem uma pesquisa gigante, né? Querem descobrir coisas gigantescas que daria aí uma tese de doutorado. E quando a gente pergunta, tá bom, mas como é que você vai pesquisar isso? Aí ele começa. Aí que a ficha cai, que ele começa a perceber que para pesquisar aquilo que ele quer, o método é um método, às vezes, gigantesco, ou é um método que vai demandar dinheiro, verba, ou é um método que vai demandar muito mais tempo do que ele tem para escrever o artigo. Então, como pesquisar nos direciona a saber se aquele tema é o ideal para este momento e se eu tenho condições, tá? Por quanto tempo eu vou pesquisar? Isso é muito importante, tá? Uma das coisas que vocês têm que perguntar para o orientador de vocês: quanto tempo eu tenho para a minha pesquisa? Eu vou ter o quê? 1 mês, 3 meses, 2 meses? Quanto tempo eu terei para pesquisar? Você vai ter que discutir esse tempo com o seu orientador, porque o que você escolher pesquisar, como você vai pesquisar, ele tem que ter relacionado ao tempo que você tem para realizar essa pesquisa, tá? Com que recursos? Eu tenho recursos para realizar essa pesquisa, não só recursos financeiros, né? Recursos materiais, recursos humanos. Às vezes você quer fazer uma pesquisa que vai demandar que você tenha pesquisadores junto com você, outros pesquisadores juntos com você. E às vezes você não vai ter. É você sozinho. Então, eu vou ter que enxugar essa pesquisa, eu vou ter que adaptar essa pesquisa. Então, eu também tenho que refletir sobre os recursos que eu tenho para realizar essa pesquisa. E outra coisa importante, a partir de quais fontes
né? Quais meios, quais fontes, quais bases de dados eu vou iniciar essa pesquisa? Existem outras pesquisas que já foram feitas para que eu possa me basear, ter como base para a minha pesquisa, né? Ou o meu tema é algo tão novo, que eu ainda não tenho bases científicas e fontes confiáveis para ter como base teórica. Isso pode ser um problema, né? Então, essas perguntinhas, esses questionamentos iniciais ajudam muito na escolha do nosso tema. E eu quis trazer para vocês hoje, por mais que vocês tenham experiências, né, na monografia ou no artigo, todas as vezes que a gente vai iniciar uma pesquisa, sejamos nós iniciantes ou experientes, esses questionamentos têm que ser feitos, tá? E a partir de hoje, vocês com esses questionamentos. Pode perguntar, Brenda. Tá, eu só estou no lugar, eu vou colocar lá para você. Tá, no caso, Brenda? vai ter imóvel separado. Eu acho que a Brenda ligou o microfone, não sei se ela quer perguntar. Perfeito. Mais novinho. Mas eu sei, já eu lembro dele. Ah, é? É impossível não lembrar. Eu lembro ele. Alguém avisa a Brenda que o microfone dela está ligado? Oi? Tá bom, Tá bom. Brenda, o microfone está ligado. Fechou, gente. Fechando. Acho que ela ligou sem querer, né, gente? É? Vamos continuar, então, até ela desligar. É? Olha só, esses questionamentos, a partir de hoje, vocês já vão começar a fazer. Por quê? Porque Só nós tem temos esse que fazer o sábado, nosso né? pré-projeto. Só no sábado, né? Brenda. Ah, pegou? Ah, agora desligou, tá bom? Já fechou o microfone dela, Cristina. Então, vamos lá. Esse questionamento, como eu já tinha falado, vocês vão começar a fazer a partir de hoje, porque o tema deve ser escolhido por vocês para vocês iniciarem o pré-projeto, tudo bem? Quem já tem um tema em mente, excelente, né? Já está aí um bom caminho aí andado para a atividade da nossa disciplina, tá? E aqui também, de forma muito lúdica, um desenho, né? Que apresenta para a gente o funcionamento de um método científico, porque no nosso caso a gente não vai fazer uma pesquisa comum, nós vamos fazer uma pesquisa científica com formato de artigo, tá? Então, para iniciar um método científico, eu tenho que observar um fenômeno. Algo tem que me chamar a atenção, né? Nossa, por que, que as pessoas estão consumindo tal coisa? Por que, que as pessoas, os adolescentes não leem mais, né? Isso aí já é um fenômeno que muita gente tem estudado, mas tudo bem. Nossa, os adolescentes não estão lendo mais, estão se informando só por meio de TikTok. O que a gente pode fazer para, né, para chamar a atenção desses meninos de volta para a leitura? Então, primeiro eu observei um fenômeno. Os adolescentes, a partir da geração Z, já diminuíram aí significativamente o contato com a leitura. Um fenômeno que eu observei, né? Agora eu vou elaborar alguns questionamentos. O que nós podemos fazer, né? Ó, próximo passo, ó, elaboração de questionamentos. O que a gente pode fazer para atrair novamente a geração Z para a leitura, né? Em especial de literatura ou, né, o que eu quero aí na minha pesquisa. Vou elaborar esses questionamentos, né? Depois eu vou elaborar algumas hipóteses, que a gente vai entender. Quem nunca fez monografia, a gente vai entender esse passo depois, né? Mas espera aí, por que eles não leem? Né? Quais são as hipóteses? Essa hipótese é muito clara, né? Mas tudo bem. Celular, tecnologia, TikTok, excesso de estímulo. Olha quantas hipóteses eu levantei aí, hein? Que pode responder a essa minha pergunta aí do porquê que eles não leem e o que a gente pode fazer para atraí-los à leitura, né? Ok, levantando as hipóteses, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas pesquisas que podem ser
testes, que podem ser experimentos, que podem ser perguntas, que podem ser questionários, tudo isso para tentar confirmar essa minha hipótese ou não, não é? E por meio desse método, que pode ser, como eu falei, um teste, um experimento, um questionário, uma entrevista, né, uma observação, eu vou fazer tudo isso e fazer uma análise disso. Após a análise disso, eu vou compartilhar os meus achados por meio de artigo, por meio da monografia, por meio de uma apresentação num congresso, eu vou compartilhar o meu conhecimento. Então, de uma forma bem simples, e o método científico, ele se resume, né? De uma forma bem simples, como eu falei, ele se resume nesses pontos aqui que nós colocamos nesse slide, nesses desenhinhos aqui, tá? E é importante que dentro desse método científico, de todos esses desenhos aqui do slide anterior, que a gente entenda que, independente da pesquisa que eu vá fazer, ela tem alguns enfoques, ela tem algumas correntes que nos ajudam neste ponto aqui, ó. Peraí. Sabe esse ponto aqui, ó? Realização de testes, realização de experimentos aqui. Eu preciso, para essa parte do meu método, entender quais são as correntes que vão me ajudar a definir o meu método. Será que, para eu pesquisar a geração Z, né? Quem é aí acho que foi a Ruth que falou do SESI, né? Quem é, por exemplo, aí do Sistema S, do SESI, que de repente está na sala de aula, o professor. Para eu estudar a geração Z e as opções de leitura deles, né? Como eu poderia fazer essa pesquisa? Será que eu poderia entrevistar alguns jovens? Vou pegar o Sistema S, vamos pegar a SESI Planalto, SESI Canaã, qual que é o outro SESI? Campinas? Vamos supor que tem esses três. Vamos supor que tem esses três aqui, ó. Né? Aí eu vou pegar ali o ensino médio. Vou pegar o 9º ano. Acho que a geração Z está ali no 9º ano, primeiro, não sei. Vamos supor que seja, né? Vou pegar o 9º ano. Claro que eu tenho que justificar. Por que eu peguei o 9º ano? Tá? Na metodologia eu tenho que justificar. Então, eu peguei o 9º ano porque lá estão presentes os alunos da geração Z, que a gente vê a idade. Então, vamos supor que seja isso. Justifiquei. Então, eu vou pegar os alunos do 9º ano do SESI Planalto, Campinas e Canaã. São 3 SESIs, vamos supor. E ali eu posso fazer com eles uma entrevista, tá? Mas lá tem 40 alunos em cada sala, se eu fazer 40 entrevistas, não. Eu vou pegar alguns alunos ali, pode ser de forma aleatória ou não, e vou entrevistá-los. Porque eu quero fazer uma entrevista longa, eu quero conversar com eles, eu quero observar o comportamento deles e tudo. Então, eu prefiro fazer entrevista. Ok. Qual corrente teórica e metodológica se aplica a essa entrevista, onde eu vou bater um papo com eles, analisar o comportamento deles? Isso é mais qualitativo, porque o que vai valer para mim é muito mais a qualidade da resposta deles, a análise do comportamento deles, do que a quantidade de respondentes. Então, eu vou optar por uma parte mais qualitativa da minha pesquisa. Agora, não. Aí, de repente, a Ruth vem e fala assim para mim, não, eu quero ver de forma quantitativa. Quantos alunos do 9º ano dos 3 SESIs leem? Quantos livros por semestre? Que tipo de livro eles leem? Quero quantidade, né? Então, será que não seria melhor eu usar um questionário com eles? E eles só respondem sim, não,
esse tipo, aquele tipo, e ali eu vou lá, tabulo esse questionário, faço uma tabulação, um tratamento desses dados, transformo isso, sei lá, em tabelas, em gráficos, e ali eu tenho uma pesquisa com uma corrente metodológica focada na quantidade. Na quantidade. Ali eu não vou observar comportamento, não vou observar se eles riem na hora que fala, não vou observar se eles ridicularizam determinada coisa. Não, eu vou observar quantidade. Então, que tipo de corrente metodológica apresenta aí? Quantitativa, né? Então, por que eu estou dando esses dois exemplos para vocês? Porque a maioria dos métodos que a gente usa, eles vão ter enfoques nessas duas correntes, né? Metodológicas. Ou a minha pesquisa e o meu tema, dependendo do objetivo que eu quero, ele pode correr mais para uma corrente qualitativa, de qualidade nas respostas e nas observações, ou ele pode ir para corrente mais quantitativa, onde vale quantos responderam X, quantos responderam Y. É importante na minha pesquisa que eu tenha conhecimento, mesmo que breve, dessas duas correntes, né? Que a maioria dos enfoques metodológicos né? Uma corrente mais quantitativa, uma abordagem mais quantitativa, ou uma abordagem. Gente, está ficando claro? Eu gosto de uma forma bem lúdica, para ficar bem clarinho aí para vocês. Aqui eu coloquei algumas diferenças que eu já sei que vocês sabem, tá? Só para a gente recordar. E também já acabei falando no slide anterior, né? Quando eu opto por um enfoque mais quantitativo, eu tenho uma pesquisa mais objetiva, mais sequencial, mais focada numa coleta de dados, de medição, de mensuração, né? Eu quero mensurar, quero saber quantitativamente esses dados, né? Eu sigo um padrão mais estruturado, né? O questionário ele é mais estruturado, ele tem que ter o mesmo formato para todo mundo, né? Ele tem que ter o mesmo tempo de aplicação para todo mundo. Então, ele segue um padrão mais rigoroso e mais estruturado, ele tem uma abordagem mais lógica, um raciocínio mais dedutivo, tá? Já quando eu opto pelo enfoque qualitativo, né, eu tenho uma pesquisa mais flexível em termos de rigor, mas preste atenção, né? Em termos de rigor do instrumento de coleta de dados. A pesquisa ela vai ser sempre rigorosa. Mas eu tenho um instrumento de coleta de dados mais flexível. Um exemplo, né? Eu posso ter um roteiro que a gente chama de semi-estruturado, quer dizer, eu posso fazer a estrutura de um roteiro, eu vou entrevistar agora a Cristina, né? Aí, ao entrevistar a Cristina, eu vou fazer um roteiro semi-estruturado. Por que a gente chama de semi-estruturado? Porque no meio da minha entrevista com a Cristina pode querer contar uma história. E às vezes essa história até foge um pouquinho do tema, mas eu deixo a Cristina falar abertamente. Porque dentro da história da Cristina, às vezes eu posso tirar alguma coisa para minha pesquisa. Então, às vezes, no meio eu criei um roteiro, mas a Cristina fala alguma coisa que me chamou a atenção e eu crio uma outra pergunta na hora. Não está no roteiro. Mas eu tenho a liberdade de criar uma outra pergunta porque a Cristina falou algo que me interessou e que não estava no roteiro. Então, ela tem um instrumento mais flexível na pesquisa qualitativa, porque o que vale é mais a qualidade do que eu tiro da Cristina do que a quantidade de pessoas que respondeu a mesma coisa que a Cristina, tá? Então, geralmente, a qualitativa ela foca mais numa observação, eu posso ter experimentos onde eu vou observar as pessoas, né? Entrevista, né? Algumas pesquisas documentais, que muita gente faz pesquisa documental aqui, né? Alguns registros históricos, né? Análises de registros históricos. Ela não é totalmente estruturada, como eu falei, ela pode ser
estruturada, ela não utiliza uma abordagem muito lógica, né? Ela acaba tendo uma visão geral do participante da pesquisa. Então, essas são as principais diferenças. Ao escolher um tema, eu vou analisar, né? Quais são os enfoques que, de repente, dariam certo para o desenvolvimento da pesquisa, para alcançar aquele objetivo de pesquisa que eu coloquei, tá? Eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre os elementos de um projeto de pesquisa, tá? E aí, eu já vou entrar com vocês no primeiro ponto, que não será uma atividade, mas será o primeiro ponto que eu quero que vocês comecem a trabalhar, tá? Os elementos de um projeto de pesquisa, eles têm uma variação, dependendo do modelo de pesquisa que eu vou fazer, né? Alguns falaram aqui monografia. A estrutura de uma monografia é diferente da estrutura de um artigo, porém, tem alguns elementos que são comuns, independente de ser monografia ou artigo. Aqui, hoje, na aula, como nós estamos falando de metodologia científica como um todo, bem introdutório, né? Nós vamos falar do modelo mais utilizado, que é o modelo monográfico. Ah, professora, mas a gente não vai usar esse modelo na pós-graduação, a gente vai usar o artigo. É por isso que eu vou apresentar para vocês o monográfico, que é o completo. E aí eu vou mostrar o que do monográfico a gente tira para o artigo, tá? E aí quem fez monografia vai compreender que é muito fácil também desenvolver o modelo artigo, tá? O modelo monográfico, ele pode ser dividido em três, a gente chama de três elementos, né? Os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais, tá? Então, é muito tranquilo. Os elementos pré-textuais são aqueles elementos tradicionais relacionados à capa, folha de rosto, epígrafe, resumo. Alguns elementos são opcionais, alguns elementos são obrigatórios, tá? Pode depender, pode mudar de instituição para instituição, tá? Mas, professora, se eu for fazer uma monografia, eu tenho que ter todos esses elementos pré-textuais, os obrigatórios tem que ter sim. A monografia, que eu particularmente adoro, me desculpem aí, os do artigo, eu acho a monografia linda. A monografia é uma arte, quando você pega aquele, né, grosso, aquele livro, né, ele é um livro, assim, grosso, e você vê um trabalho bonito, uma capa, uma contracapa, uma epígrafe, eu acho maravilhoso, né? O artigo já não tem isso, mas o artigo é excelente porque ele tem mais facilidade de leitura, né? Mas esses elementos pré-textuais, eles têm que constar na sua monografia, tá? As listas, o sumário, o resumo em língua portuguesa, o resumo em língua estrangeira, que geralmente é o inglês, né? Ele é necessário, obrigatório. E isso a gente chama de elementos pré-textuais, tá? Os elementos textuais, eles são praticamente os mesmos, tanto na monografia quanto no artigo, porque os elementos textuais são os elementos mais importantes de um trabalho científico, né? Então, vem a introdução do trabalho. No artigo, dentro da introdução do trabalho, já vem ali objetivos, justificativa, né? Na monografia, alguns professores separam isso, né? Vem ali a introdução, dentro da introdução ele vai falar sobre a modalidade escolhida, ele vai falar sobre o tema, né? E pode vir dentro da introdução ou separado da introdução o problema, pergunta-problema, que é um questionamento, que a gente, no decorrer da disciplina, quem não recorda como se faz uma problemática ou uma questão-problema, vai aprender na disciplina, e quem já sabe, ótimo, já vai mandar a brasa e fazer, tá? Então, esses elementos entra a problema, entra a hipótese, entra os objetivos, né? Objetivo geral, objetivos específicos, entra ali a justificativa, tá? E entra também uma breve
parte da metodologia adotada. Tudo isso são elementos textuais. Professor, esses elementos textuais é tanto na monografia quanto no artigo? Sim. Tá? E aqui faltou, né? Acho que pulou um slidezinho aqui, que são os elementos pós-textuais, né? Que aí entra as nossas referências, obrigatório, entra ali os anexos, os apêndices, geralmente é isso, nos anexos, nos apêndices, você vai colocar ali o seu modelo de entrevista, o seu modelo de questionário, ou alguma documentação importante. Vocês vão colocar ali também a certificação, não, a professora Luciana vai falar sobre isso logo depois da nossa aula aqui. Os documentos do comitê de ética, se o seu trabalho necessitar passar pelo comitê de ética, que eu não vou abordar aqui agora, porque vocês terão uma palestra importantíssima sobre isso, tá? Então, além desses elementos, é bom que a gente analise onde eu vou buscar, dentro da parte textual, onde a gente tem a parte do referencial teórico da minha pesquisa. Professor, o trabalho monográfico e o artigo, os dois têm fundamentação teórica? Sim, os dois têm, tá? Só que no trabalho monográfico, o meu referencial teórico ele é mais extenso. Eu posso ali fazer todo um contexto histórico sobre o tema. Já o artigo, o meu referencial teórico, ele é bem enxuto. Então, eu tenho que buscar só aqueles autores seminais da área, quer dizer, os autores mais citados, os autores mais importantes, porque o meu referencial teórico é mais enxuto quando se trata do artigo, tá? E onde que eu vou buscar ideias, professora, para o meu tema? É esse o ponto que eu quero entrar com vocês hoje. Qual será a tarefinha de casa de vocês? Não é tarefinha de casa, gente, porque vocês não vão ter que escrever isso agora em lugar nenhum. Mas eu gostaria muito que, após a nossa aula, começassem a ter uma reflexão sobre as ideias de pesquisa de vocês, tá? O que eu vou trabalhar? Com certeza, alguns de vocês já sabem e outros estão em dúvida. Então, independente disso, né? Como é que eu vou atrás das ideias? Deus e pesquisar, né? Essas pesquisas, essas ideias podem vir das experiências individuais de vocês. Então, se você trabalha, de repente, no SESI, você pode até usar a sua experiência dentro do SESI ou dentro de qualquer outra área em que você trabalha. Se você gosta e quer pesquisar algo dentro da sua área, sua experiência individual pode te trazer uma ideia, né? Não quero usar nada do meu trabalho, nem da minha experiência individual. Então, você pode ir atrás de algumas temáticas que estão sendo muito abordadas ou de algumas temáticas atuais. Como é que eu vou saber sobre isso, gente? Lendo artigo, tá? Vai atrás. É livro, professora? Eu posso ir atrás de materiais, livros, artigos, periódicos, teses, dissertações. Mas se você quiser ter uma ideia para tema de pesquisa, vai atrás de artigos, teses e dissertações, tá? Livros depois. O que vai trazer ideia para você são artigos, teses e dissertações, tá? Vão atrás de bases de dados confiáveis ou bases de dados dentro das áreas que vocês querem e baixa ali, eu gosto muito de marketing, mas como é que eu vou vincular marketing a letramento informacional? Eu não sei. Vai lá na base de dados e pesquisa marketing, letramento informacional. Vamos ver o que as pessoas estão pesquisando de marketing e letramento informacional. E em cima do que você achar de artigo, tese, dissertação, pode ser que você tenha uma ideia, né? Conversas pessoais, vocês podem também buscar os professores, de repente vocês tiveram uma afinidade com algum professor, né? As bases de dados, nós vamos passar para vocês algumas sugestões, tá? Mas é Ramila, né? Ramila, depende muito também de uma primeira ideia que você tem. Então, se eu quero pesquisar algo dentro das ciências da informação mesmo, então, ali tem algumas bases de dados específicas das ciências da informação, né?
Se eu quero pesquisar alguma coisa na gestão, nossa senhora, eu gosto de gestão, mas tenho que ligar a letramento informacional. Então, você tem ali, de repente, outros repositórios, outras bases de dados a serem consultadas. Mas a gente vai passar para vocês algumas gerais aí para vocês usarem, tá? Conversas, como eu estava falando para vocês, às vezes vocês tiveram alguma afinidade com algum professor, né? Ou com alguma disciplina. Nossa, eu gostei muito da disciplina X ou da disciplina Y. Você entra em contato com esse professor. Professor, o que você está pesquisando aí no momento? Né? Gostei muito da aula da professora Andréia. Entre em contato com a professora Andréia. Andréia, o que você está pesquisando aí no momento? Eu quero ter uma ideia de pesquisa, eu gostei muito da sua aula, eu gostei muito da sua disciplina. O que dentro da sua disciplina eu poderia pesquisar? E o professor pode ali te dar uma luz, te dar uma ideia, né? Então, também, uma fonte de ideias para vocês pode ser a conversa com algum professor de alguma disciplina que você tem afinidade, tá? Deixa eu só ler a pergunta da Cristina aqui, tá? O artigo na pós. Cristina, pode sim, você pode usar esse material, esses dados, né? Agora a gente tem que ver o tema certinho para ver se esse tema que você está trabalhando já se encaixa com algum professor. E aí, esse professor orientador tem que aceitar essa parceria, tá? É possível? É possível sim. Mas eu não vou mentir para vocês. Quem orienta vocês, o parceiro de vocês, é o orientador. Então, se o orientador não aceitar, tá falado, tá? Então, Cristina, a gente escolheu um orientador que tem afinidade com esse artigo que você já está escrevendo, tá? Para ele analisar e ver se pode existir essa parceria. É possível, sim, mas demanda aí da percepção de quem for te orientar, tá? Eu não li direitinho para saber qual é o tema. Oficina de metodologia. Às vezes sou até eu mesmo. Parece que era robótica, não é? Ela fez um trabalho sobre robótica, lembra lá atrás que ela mencionou? Tá, isso. Então, Mas Cristina, com letramento. certeza. Letramento. Com certeza a gente vai achar um professor que queira essa parceria aí, tá? Então, fica tranquila. Vai poder usar também, tá? Ok, Larissa, se vocês quiserem completar aí minha fala, a qualquer momento, viu? Que eu disparo, né? Vocês já me conhecem, eu disparo. Mas... A Larissa não está mais, que ela está agora na outra sala com a outra turma. Eu estou aqui para auxiliar e a professora Luciana já está na sala, tá? Tá. Eu já estou concluindo. E aí, que se quiser complementar alguma coisa, tá? Você fica à vontade, que a Keila também tem muita experiência nessa área de metodologia, tá? Então, hoje, gente, o foco da nossa aula era aquela introdução mesmo, tá? Aquela bem, foi a pedido, inclusive, da professora Andréia, que a gente fizesse bem introdutório e que eu pudesse puxar um pouquinho a vocês na questão da temática, para vocês já pensarem no tema. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, na escolha do tema, alguns questionamentos que vocês podem pensar, né? O que pode ser explorado? O que eu pretendo abordar? Né? Qual é a minha área de interesse? É importante que você escolha, sim, um tema que você goste, mas também é importante que esse tema tenha uma utilidade e uma importância, tanto teórica quanto prática. Ela não pode ser importante só para você, tá? A importância do seu tema, quanto mais ela tiver uma importância social, uma importância teórica, uma importância prática, né? Mais validade essa pesquisa terá, né? Outro ponto importante que eu quero ressaltar para vocês é que os temas, preste atenção quem está dormindo, porque essa é uma informação importante. Os temas abordados por vocês têm que ser temas vinculados a alguma disciplina do curso, tá? Então, não posso escolher alguma coisa totalmente aleatória ao letramento informacional. Então, revisem as disciplinas que vocês tiveram e dentro dessas disciplinas,
o tema tem que estar vinculado a alguma disciplina, porque é assim que nós vamos fazer a escolha do orientador, tá? Eu quero falar para vocês que esses slides, eles estão enormes, tá? Nós estamos falando sobre tudo, ó, tema, título, como é que vocês vão escolher o tema de vocês, algumas dicas para vocês escolherem o tema, o que é uma pergunta-problema para vocês recordarem, tá? Como se faz uma justificativa. Então, esse slide vai já estar na sala de aula de vocês, tá? E a sala de aula de vocês tem muitos vídeos de outros professores que vão ajudar, à medida que vocês forem lendo, ajudarão vocês na formulação e na estruturação do artigo. E para terminar, quero recordar, chegou por último, que a nossa disciplina vai ter uma atividade somente, mas vocês postarão essa mesma atividade 2 vezes, que é o quadro do pré-projeto, tá? Então, vocês podem ver e participar da disciplina no momento que vocês quiserem e já podem iniciar a construção do pré-projeto de vocês a qualquer momento. Professora, eu quero iniciar a construção do meu pré-projeto amanhã. Pode? Pode. Você vai visualizando o que eu coloquei nas aulas e já vai construindo o seu pré-projeto. Aí tem a data do primeiro depósito e a data do depósito final, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou conversando com vocês durante todo esse processo. Agora nós teremos uma palestra com a professora Luciana e ela vai falar, professora, nós que escolhemos o orientador, né? Vocês direcionam, porque quando vocês escolhem um tema, o tema acaba sendo direcionado para o orientador que trabalha mais e que tem mais expertise nesta área. Mas quem bate o martelo é o NDE ali né? A coordenação do curso, que faz uma reunião com todos os professores da pós-graduação. Aí a gente apresenta todos os temas de vocês. Eu vou apresentar todos os temas que vocês colocarem aqui no pré-projeto de vocês. E os professores vão, de certa forma, escolhendo, né, pela expertise dele. Ah, fulano está falando sobre leitura. Então, a professora que mais tem expertise em leitura é a professora X. Então, provavelmente, ela ficará sendo, né, vai orientar esse trabalho. Então, vocês acabam direcionando pela escolha do tema, mas quem escolhe mesmo o orientador é a coordenação, tá? Nós teremos uma palestra agora excelente. Eu quero muita atenção de vocês, porque alguns dos trabalhos terão que passar pelo comitê de ética. E quem vai ter que fazer todo o processo para o comitê de ética, o que, se você até quiser tirar o meu slide aí, que eu já concluí o que eu queria conversar com eles hoje, né? Eu só vou terminar aqui falando da importância, né? Alguns trabalhos terão que passar pelo comitê de ética, e quem vai montar todo o processo para que passe o comitê de ética são vocês. Então, a fala da professora Luciana é extremamente importante e necessária dentro da nossa disciplina, né? E dentro do TCC que vocês farão aí nas próximas unidades aí de aula, tá? Quero agradecer a presença de vocês, né? Espero que a gente tenha conseguido recordar um pouquinho a questão da metodologia e da importância da metodologia, que era o que nós queríamos nessa aula de hoje, tá? Vocês têm o meu e-mail, alguns têm até o WhatsApp, fiquem livres, né? Para o que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Boa escolha do tema, tá? Boa reflexão sobre a escolha do tema e boa palestra com a professora Luciana. Suguem muito da professora Luciana, que ela é maravilhosa e sabe muito sobre o comitê de ética, tá? Bom sábado para vocês também. Ficarei aqui na sala porque eu também quero ouvir e aprender com a professora Luciana. Tchau.